Estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar com a Michele Fernandes, presidente do Conselho de Comércio Exterior da Associação, e com Rui Barreto Filho, meu amigo também querido, assim como a Michele, mas que tem uma experiência de comércio exterior, eu acho que sem igual. Então vem com a gente. Bom, eu vou começar pelas damas. Michele, conta um pouquinho como é que você veio parar nesse negócio de comércio exterior, como é que a tua empresa funciona, porque você é empresária. E essa experiência é muito importante, nós estamos aqui na Casa do Empresário, né? Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui com o Ricardo. O Ricardo sempre quando eu encontro aqui na Associação Comercial do Rio, sempre tem novas ideias, é um cara de inovação, de tecnologias, enfim. Então, sempre um prazer revê-lo. Muito obrigada pelo convite. A minha história com o comércio exterior, eu brinco que é muito longa, né? O meu navio saiu lá de Belo Horizonte e atracou aqui no Porto do Rio de Janeiro no ano 2000. E daí por diante comecei a estudar na área, conheci pessoas, fui me envolvendo, trabalhei numa empresa de Singapura, com filial em São Paulo. Então, eu trabalhei Rio e São Paulo, depois acabei assumindo o escritório deles aqui no Rio de Janeiro. E, enfim, comecei a estudar, a lecionar também, logo na sequência. Comecei a lecionar na área. Eu sou completamente apaixonada pelo comércio exterior, completamente envolvida. Hoje eu presido, o Conselho de Comércio Exterior e Relações Internacionais da Associação Comercial do Rio, com muito prazer, com muita honra. Nós criamos recentemente o Conselho Júnior, Conselheiro Júnior, que é um estudante que está com a gente no conselho, está ali participando, aprendendo também. É uma troca, porque a gente acaba aprendendo também com os mais jovens e é um prazer. Bom, na minha empresa a gente atende o door-to-door, tanto nas operações de importação quanto nas operações de exportação. E o nosso forte hoje, porque o Brasil tem demandado muito, é consultoria. Então, eu faço consultoria tributária, fiscal, aduaneira, cambial, todos esses anuentes, todos os anuentes do comércio exterior a gente atende, Anvisa, Inmetro, ANP, enfim, IBAMA. Então, a gente trabalha muito a questão da consultoria. Logística, todos os serviços de logísticos que envolvem as operações de comércio exterior, no geral, importação, exportação. Então, um pouco de tudo. Eu costumo falar que nós vendemos soluções em comércio exterior. É bacana. Mais fácil, que é bem abrangente, Ricardo. Bacana, legal, legal. Ruizinho, essa parte de internacionalização de empresas, Michele, passa muito por essa questão do comércio exterior, seja exportando produtos ou exportando serviço, e até se internacionalizando, montando uma filial fora do país. Como é que você vê isso? Você que esteve sempre muito envolvido com o nosso querido Rui Barreto nas exportações que você fazia. A internacionalização de uma empresa depende muito da origem que ela vem. Se ela vem de um país que existe política de comércio internacional, isso se torna mais fácil. Eu trabalhei em comércio exterior por mais de 30 anos, me dediquei ao máximo em termos da minha presença física dentro dos escritórios dos nossos clientes no exterior, porque o Brasil é muito distante. O Brasil é distante do mundo, ou seja, nós estamos a mais de 9, 10 horas de voo de qualquer país do primeiro mundo. Enquanto as outras origens, por exemplo, de café, que era o meu caso, estavam até mais perto. Então, naquela época não existia celular, só existia fax, telex. A presença era muito importante, então nós tínhamos escritórios em Londres, Nova York e agentes exclusivos espalhados pelo resto do mundo. Hoje, isso é muito mais fácil, porque o telefone celular, a mídia, a comunicação digital faz você estar 24 horas online com o seu cliente, ou seja, no serviço, ou seja, na parte comercial, na logística, enfim, em tudo. Mas, como eu trabalhei muitos anos aqui no varejo do Rio de Janeiro, vendendo café,
porta a porta em redes de supermercados, era uma vida muito complicada em termos de horário, de agenda. Você passa 4, 5, 6 horas na central do supermercado para ser atendido, seja em Realengo, seja em Três Rios, Barra Mansa ou Copacabana. Aquele bolo de gente esperando. Que é o máximo, porque ali você aprende muito. Então não foi difícil para mim ir à Sibéria, não foi difícil para mim ir ao interior da Romênia, ir ao Cazaquistão. Por quê? Porque eu aprendi indo ao cliente, me internacionalizando a minha empresa. Então, a origem da sua empresa, onde ela está localizada, é muito importante, porque para saber se esse governo que você vive, do seu país, ele tem a cultura exportadora, porque se ele não tiver, você não vai conseguir se internacionalizar. Porque não é você, não é o seu desejo que faz isso. É toda uma estrutura tarifária, uma estrutura de negociação, uma promoção à exportação. Se você mora no Chile, isso é muito fácil, porque é um país completamente voltado à internacionalização. Se você está em Singapura, como a Michele conhece bem, é uma ilha, um local que se respira comércio exterior 48 horas por dia, não é 24, não é 48. Enquanto você está pensando em outra coisa, vem alguém te falar, não, para de pensar nisso, tem que pensar na exportação. E a verdade até que o café solúvel ia para Singapura, era blendado com outros produtos e depois ia para a Rússia. Então, num país daquele tamaninho, fazia um volume de exportação gigantesco, as suas empresas todas internacionalizadas, todas. Se você não tiver uma empresa internacionalizada em Singapura, você não anda, sua empresa não cresce. Então é cultura. Ou seja, a cultura da nação que você está não depende só de você. Infelizmente, não depende só de você. Michele, somos um país internacionalizável? Ou estamos um país internacionalizável? Ou algum dia fomos? Ou poderemos ser algum dia? Pronto, perguntei tudo. Pergunta fácil, pergunta do milhão. Vamos lá. Ricardo, o que acontece é que nós nos destacamos no cenário internacional com as nossas commodities, né? O que nos deu o título de a grande fazenda, que eu não concordo muito não, mas ok. Nossa balança superavitária, isso é que importa. E hoje nós temos tecnologia também no agro, né? Isso é uma coisa que pesa muito, né? Positivamente para o nosso país. Contudo, a exportação dos manufaturados sempre foi um grande entrave. Nós nunca conseguimos virar essa chave de exportar os manufaturados, por uma série de questões. A primeira, o Dr. Rui citou aqui muito bem, que políticas, né, governamentais. Se a gente for ver a história do Brasil, já é muito recente, né? Esse apoio à exportação, implantar essa cultura exportadora é muito recente, né? A gente pega aí dos anos 90 para cá, que começou com mais ênfase no governo Collor. Enfim, e logo depois veio o Mercosul, né, acho que 91, 92, salvo engano. E, enfim, então aí a gente começou a pensar mundo, né? Só que isso é um trabalho que ainda está em fase, né? Não foi ainda aprimorado. Nós não conseguimos atingir as metas, né, que foram desenhadas. Não conseguimos chegar na página 2. Não, ainda tem muito trabalho pela frente. E o que precisa para o empresariado brasileiro hoje é essa cultura exportadora, essa mente de exportação. Bom, isso é um trabalho até da nossa empresa, a gente faz esse tipo de consultoria e, por um acaso, eu estou lecionando a matéria agora, internacionalização e exportação, e o grande... Onde? Na BSSP. Hoje Legal. é uma universidade 100% EAD. Eu tenho alunos desde o Acre, Manaus, Sul, tem todo o país. Bacana. É muito interessante porque ela é 100% EAD. Depois a gente põe um link lá na... Claro, é um MBA. Estuda lá com a gente. Bacana. Convidar os estudantes. Enfim, então, Ricardo, o que acontece é que nós não temos essa cultura exportadora. Tá, primeiro ponto. Devido a vários fatores, tá? E, recentemente, eu participei de um grupo, tá, para a gente criticar ações governamentais, para que a gente pudesse fazer um relatório para tentar identificar onde está essa trava, por que não vai adiante. Porque os empresários querem. Se você conversa com um empresário hoje e apresenta para ele, fala, eu tenho uma oportunidade para você na China, eu tenho uma feira na China, eu tenho, enfim, rodadas de negócio, todos querem.
Mas aí quando você vira para ele e fala assim, ok, mas para isso você precisa adequar a sua empresa e adequar o teu produto para aquele mercado que você quer atingir. Aí é complicado, que é como se você estivesse falando do filho dele. Você adequar a cabeça dele o também. que ele já acha que está ótimo, né? Principalmente, Rui, principalmente. Você falar do filho de alguém, fala, olha, o teu filho joga bola muito bem, porém... né? Enfim, então isso é muito complicado. E outra coisa é que o empresário brasileiro acha que o produto que ele fabrica no Brasil, ele pode vender em qualquer lugar do mundo. E não é bem assim. Vou te dar alguns exemplos. Nós temos um estudo de 30 etapas, tá? Para pegar o produto e adequar ele para o mercado externo de 30 etapas. Dentro dessas 30 etapas, nós temos um fator muito importante que o Rui sabe muito bem disso, já ouvi algumas histórias aí da família do Rui sobre exportação, e ele sabe muito bem do que eu vou falar. É o fator cultural. Se você não respeitar a cultura do país que você deseja vender, você não vai adiante. E isso é o mais comum. E aí, quando a gente fala de cultura, você fala assim, não é só o idioma, não é só colocar lá na embalagem, mudar o idioma na embalagem. Você está falando de respeitar a religião, de respeitar a crença no geral, de você respeitar posições políticas, de você respeitar questões também de gênero, que está super em evidência agora. Né? Tem países que não aceitam falar sobre o assunto, tem países que não, que já estão... Então, assim, tem toda essa questão cultural que muitas vezes não vai de encontro com a visão daquele empresário. Mas não importa, ele tem que respeitar. Michele, qual é a verdade que você tem que falar para quem está assistindo a gente de como que ele deve começar a olhar para essas questões quando ele pensa que o produto dele está razoavelmente pronto para botar para fora do país, onde ele entende que aquele produto dele ele está atingindo o limite da demanda oferecida pelo mercado nacional e ele fala, não, mas eu posso ter uma oferta bem maior. Se ele aumenta aquela oferta nesse mercado que já está saturado, o produto dele perde valor, perde tudo. Na hora que ele vai para fora, o que ele tem que olhar? Quais são aquelas dicas importantes? Olha para isso, olha para isso, olha para isso. Para quem está lá assistindo a gente. Tá, eu vou dar algumas. Como eu disse, a gente faz esse trabalho em 30 etapas, né? Então ele é bem completo. Mas eu costumo fazer uma pergunta para o empresário. Ah, você quer exportar o seu país, vamos lá, para a República Dominicana. Ok. Qual que hoje, você vai pensar e vai me responder agora. Se você fosse exportar esse produto hoje, qual é a sua análise SWOT para esse país? Isso. São regras básicas de administração. É o primeiro passo. Comigo é o primeiro passo. Né? A gente aprende lá as primeiras disciplinas de ADM, uma análise SWOT, mesmo que seja mais simples. Né? Ele não sabe dizer. Ele fala, não pensei ainda. Eu falei, então, você não pode exportar. Começa por aí. Então, assim, o desejo de exportar é maior do que todas essas etapas que ele precisa cumprir de regulação, de legislação, cultural, etc, etc. Então, ele tem que olhar riscos, vantagens, desvantagens do produto dele naquele determinado mercado, comparando com os produtos que possivelmente tenham naquele mercado e avaliando cultura e tudo, para depois ele pensar no passo 2. Você não vai querer vender sorvete no Polo Norte, né? E nem biquíni em alguns países muçulmanos. E nem petróleo na Arábia Saudita. Mas eu tentei importar café no Brasil e não consegui, que é o maior produtor do mundo de café. E aí eu te pergunto, onde é que é feito... Desculpa, Michele. Imagina, fica à vontade. Eu quero ouvir os outros 9. Aonde que é feito Nespresso? Na Suíça. Com o quê? Com café brasileiro. Também. Mais de 50% do blend é brasileiro. Eu comprei no supermercado outro dia uma outra cápsula, L'Or, é feita na França. Por quê? É com café brasileiro. Ou seja, a gente exporta matéria-prima e importa valor agregado. Não precisa nem dizer que isso é inteligente ou burrice, né? Mas por quê? Porque o Brasil não tem mentalidade de agregar valor. Porque ele não quer deixar as outras origens exportar café para cá e a Nestlé poder montar aqui a maior fábrica do mundo de Nespresso. Que seria mais barato, mais competitivo para a própria Nestlé, né? Não é isso. O Brasil se tornaria uma plataforma mundial de café de valor agregado. Entendeu? Ou seja, a Alemanha hoje é o quarto maior exportador de café verde do mundo, não é nem de produto industrializado, é o maior do mundo. Mas cadê as zonas de processamento e exportação, onde você tem condição
Não, mas eu não diria nem zona de processamento, porque isso aí isso já é 1000 anos à frente do que a gente precisa de estar aqui no básico. Né? Ou seja, o básico pega essa lei Candir e rasga ela primeiro, acaba com ela e institucionaliza uma política de Estado onde o valor agregado, não é a matéria-prima, não, onde o valor agregado tenha uma tributação favorável à exportação. Por que quando eu comprava café do Espírito Santo para exportar, eu passava por Minas para industrializar. Esse café vinha com ICM. Para quê? Enquanto o Espírito Santo exporta café verde para a Alemanha sem ICM. Ou seja, o Brasil não exporta óleo de soja. Por quê? Porque não tem tributação favorável a isso. É só contra. Né? E não é só a tributação, é todo um ecossistema, né, Michele? É todo um ecossistema, mas a tributação por si só, na hora que você bota lá no papel o teu custo, você já perde ali. Então não adianta nem você querer explorar mercado. Porque você vai querer vender um produto básico da população, óleo de soja, mais caro do que a outra origem, como você vai vender? Você não vai vender, esquece. Do que o de girassol na Espanha. Eu brinco que a tributação... Eu brinco que a tributação, Rui, a tributação como ele disse, né? É o primeiro passo, mas é assim, tributação está ligado diretamente à palavra investimento. Porque o que corta os investimentos estrangeiros para o Brasil é a tributação. Isso. Então, assim, um espaço que nós demos agora com a reforma tributária vai ser uma virada de chave muito significativa. Que esse também é um capítulo à parte, né? Porque precisa regulamentar. E essa regulamentação quer dizer como que aquela lei será cumprida, quais são sanções ou não. Existe um mistério aí nessa regulamentação gigante, né? Para o mercado internacional, para o mercado externo, a maneira que eles estão vendo a gente hoje, se a gente conseguir ultrapassar essa barreira aí, que é essa reforma tributária, você pode ter certeza que os investimentos virão. Isso é um grande entrave. Eu soube até que a reforma tributária, eu não estudei, porque eu também não trabalho mais com a área de exportação, apesar de ser um apaixonado e gostar muito, mas eu soube que a reforma tributária ela prevaleceu algumas indústrias para a exportação, o que já é ótimo, né? Porque é duro, você monta um negócio. E outra coisa, no Brasil há muito modismo. Aí quando a coisa vai bem, vão lá e tributam o cara. Assim foi sapato, assim foi confecção, então assim foi várias coisas. Deixa eu usar um termo aqui bem pesado. Isso é uma tremenda burrice, porque você achar que vai subir o percentual de taxação, você vai arrecadar mais. A curva, ela vira, porque pega a inércia daquele produto. O empresário ainda continua num esforço de continuar botando o produto dele, mas chega uma hora que ele fala, vou parar, eu não vou subir, não vou ficar mais no play, porque não tem graça, estou perdendo dinheiro. Só abrindo um parênteses aqui sobre a reforma tributária, que o Rui comentou, é importante a gente deixar essa informação bem clara. A reforma tributária, ela não está aumentando a taxação, e sim simplificando. O que é maravilhoso, porque os estrangeiros, né, o capital estrangeiro não entende a nossa tributação. Na verdade, ninguém entende, né? Nem os tributaristas, nem os contadores. É difícil para a gente, né, Michele? Exato. Até quem é do mercado não consegue entender. Mas muito menos eles. Então, o que nós vamos receber, o que nós vamos trabalhar, é dentro de uma simplificação, o que já é muito bom, porque você começa um projeto e já sabe quanto você vai pagar. Hoje você começa um projeto e você tem, né, no meio ali do processo, você tem um monte de coisa que não está prevista, né? Você tem várias surpresas. Se bem, Michele, que nós fizemos uma conversa aqui sobre a questão da reforma tributária, e uma empresa estrangeira consultou o escritório que faz a contabilidade aqui da associação há muitas décadas, que por acaso, acredito eu, que é o maior escritório de contabilidade da América Latina, e essa empresa consultou a ele dizendo, ok, então a gente precisa fazer aqui os cálculos, projetar os próximos anos, qual é a nossa alíquota com essa reforma tributária. E aí ele falou, não sei. Os caras ficaram loucos da vida.
com a reforma tributária, porque vai depender da regulamentação. Então, acho que é uma coisa bacana até para a gente... inicial ainda, né? Os estudos que nós fizemos até agora, nós fizemos um evento aqui na associação, trouxemos o Dr. Falvel, que ele é referência, um tributarista que é referência em comércio exterior no Brasil. Ele está muito bem, já tem escritório fora. O Dr. Falvel veio, palestrou para a gente e ele mostrou, assim, ele deu exemplos, né, básicos dentro do comércio exterior. E nós fizemos um documento final ali com a nossa conclusão. Então, a conclusão, claro, né, está tudo muito no início ainda. Quando ele esteve aqui, a gente estava no auge da discussão e nós chegamos à conclusão dessa simplificação e não de aumento de alíquotas. Aí tem alguns recortes, né? Esse que é o problema, né? O Brasil é cheio de recorte. Tem alguns recortes. Exemplo, os incentivos fiscais, como ficariam? Pelo que a gente levantou, pelo que a gente tem visto, parece que só vai mudar o nome. Né? Eles vão mudar, vai tirar o nome de incentivo fiscal, eles vão mudar o nome, mas continuaria a mesma coisa. Aí tem a questão de Manaus, né, da Zona Franca, enfim. Tem alguns recortes, mas, de maneira geral, seria mais a simplificação do que aumento de alíquota. Aí tem um recorte também para o pessoal do serviço, inclusive da área médica, que estava brigando muito. Serviço me interessa demais. Exato. Então, assim, de maneira geral, mas tem algumas especificações, algumas observações. E voltando... Desculpa. Deixa eu ensinar para vocês. Churchill, eu adoro Churchill, né? Meu malvado favorito. Churchill estava num jantar com a família dele e aí toda hora o filho dele o interrompia. E aí ele virou para o filho e falou assim, olha, não me interrompa quando eu estiver te interrompendo. Então é mais uma do Churchill que eu adoro. Só continuando, para a gente dar as dicas da internacionalização, só para não perder o gancho. Então é isso, Ricardo. A questão da análise SWOT é o básico. Então o empresário tem que fazer esse dever de casa, de saber qual que é o risco dele, qual que é o benefício, o que o concorrente está fazendo, o que pode mudar naquela economia, naquela política que vai afetar a venda do produto dele. Um outro ponto muito importante, que eu vou falar o nome, você não vai saber o que é, mas quando eu te der o exemplo, você vai saber na hora o que é e o transtorno que causa. É muito interessante esse exemplo, que são as barreiras não tarifárias. As barreiras tarifárias são antidumping, salvaguarda, medida compensatória, etc., que conhece, né? Todo mundo conhece na hora de fazer uma planilha lá de exportação, de importação, principalmente na importação, você tem. Agora, a barreira não tarifária são barreiras técnicas, que você tem que ter conhecimento dentro do país que você vai vender para você entender quais são essas barreiras para o teu produto não chegar lá e ficar barrado, ficar parado num armazém. E um exemplo que eu vou te dar no Brasil é a tomada de 3 pinos. É uma barreira não tarifária. Eles tentaram segurar dentro da economia com a barreira tarifária, não foi o suficiente, aí fizeram a barreira não tarifária, que é essa tomada que todo mundo ama, que todo mundo teve que mudar em casa, né? Foi um transtorno tal da tomada de 3 pinos. E era a importação que estava vinha muita coisa da China, de eletrônico, eletrodomésticos, aí estava atrapalhando muito a indústria nacional, né? Criou-se um problema interno e aí o governo quis barrar e inventou a barreira não tarifária, que é a tomada de 3 pinos. Então, eu assim, pelo lado técnico, eu acho isso terrível, porque a gente tem que viajar e dependendo do país, você tem que ficar comprando tomadinha que se lembra na hora, né? A gente já sabe, mas lembra na hora. Eita, como é que eu vou carregar o telefone agora que eu cheguei com ele descarregado? Então, desespero, você cansado para chu, larga a mala e sai correndo para comprar adaptador. E nem sempre vai ter esse adaptador. Aí você vai lá e quebra o terceiro pino, porque adaptador para 2 tem, para o terceiro não tem. Aí você vai lá e quebra, fala, agora vamos assim. Então ficou sem o terra, que é tecnicamente muito importante para a estabilidade da energia que você fornece ao aparelho. Mas eu tenho uma dificuldade gigantesca com essa tomada de 3 pinos. Mas uma coisa muito importante também, que é importante, que tem que colocar em comércio exterior, é a questão da geopolítica. O Brasil não está inserido na geopolítica mundial, né? O Brasil é líder de exportação de vários produtos de matéria-prima, do agronegócio, mas isso não impede um outro país de concorrer com ele. A gente não sabe o que vai acontecer com a África daqui a 30, 40 anos. Ela pode ser um grande concorrente do Brasil. Porque extensão territorial tem. Isso.
E terra também tem, muita. Então, por exemplo, o Brasil não conversa com os Estados Unidos, com a Austrália e com a Argentina sobre carne. Eles podiam sentar os 4 juntos e, olha, vamos controlar a oferta mundial? É assim que o país produtor de petróleo faz, ué. E o Brasil não conversa nem sobre carne, nem sobre minério, nem sobre nada. Ele está fora. Minério é um bruto problema a gente exportar sem agregar valor. E a agregação de valor sobe 100, 150 vezes o valor do produto. Café solúvel são quase 180% de valor agregado em cima da matéria-prima. Dinheiro que fica aqui no país, né? Isso. Que poderia ficar aqui no país. Isso. Então, o Brasil não tem posição geopolítica. Ele não está... Quando o pessoal critica, por que o Brasil quer entrar no Conselho de Segurança? Porque é importante. Não é para criar segurança, não. É para criar poder de geopolítica. Posição. Essa tem que falar com o Brasil. É importante, porque tem horas que a gente acha que é uma discussão à toa. O Brasil Se não sentar na cadeirinha, você não tem posição. O Brasil não é chamado para discussão nenhuma de nada. Né? E o pior, o presidente da República recebe aqui no país o senhor Macron, que é o maior crítico do agronegócio brasileiro, batendo palma. Ele virou um circo. Ou seja, geopolítica não tem ideologia. Comércio exterior não tem ideologia. Paga quem tem dinheiro. Você exporta para... Nós fomos exportadores para a União Soviética, para a Rússia, para o Vietnã, para um monte de país comunista. Nunca deixei de ir porque é comunista. Muito pelo contrário. São novas experiências até que você aprende na sua cultura exportadora. Então, para você ter uma ideia, você não sabe, nem ninguém aqui sabe, se eu perguntar nesse prédio que é o ministro das Relações Exteriores, eles não sabem o nome. Não pergunta para mim, não. O Lavrov, ministro de Defesa da Rússia, todo mundo sabe quem é. Mas não é porque ele tem bomba atômica. É porque a Rússia tem um negócio chamado ureia, tem os produtos básicos da cadeia dos fertilizantes. Esse é uma geopolítica. Né? O Brasil hoje representa apenas 1%, né, do comércio internacional. Mas, Rui, eu concordo com você plenamente, mas eu acredito que nós estejamos num momento assim de caminhada. As coisas estão acontecendo, né? Porque nós começamos muito tarde. Então, assim, as coisas estão acontecendo. A profissionalização do comércio exterior é tudo muito jovem. Para você ter ideia, até pouco tempo participei de um artigo, vamos colocar 2015, 2014, não havia regulação, órgão que regulasse os agentes de carga no Brasil. Ou seja, milhares de empresas, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo a coisa acontecer, porque os armadores, né, não davam suporte nenhum para os clientes, os agentes de carga surgiram para isso, para completar esse serviço dos armadores. Para quem não sabe, os armadores são as empresas que armam os navios. É engraçado esse nome, armadores, né, para quem não é da área. Armar significa fazer a gestão náutica, gestão comercial. Isso significa armar. Então, são as empresas, uma MSC, a China Shipping, etc, etc. Maersk Line, todo mundo conhece também, são os maioria, né, asiáticos e europeus. Então, o que acontece? Até pouco tempo não tinha um órgão, não tinha, sabe? Faltava, eles estavam ali à deriva, tinha um grande problema cambial, que era a cobrança das taxas aqui em dólar no Brasil. Os clientes reclamavam por um lado, os agentes tinham razão por outro, que tem que cobrar mesmo em dólar, porque ele paga em dólar no exterior, tem um spread, e aí ficava uma briga e não tinha ninguém para regular aquilo, mas isso foi uma discussão muito recente. Então, assim, nós estamos engatinhando ainda, né? A gente está indo num caminho, eu acho até que muito bom. Eu acho que agora o Brasil acordou pro macro, né? Para a macroeconomia, pro mundo, essa visão mais assim global, mas eu vejo que é tudo muito novo. Até as próprias, do qual você é professora, a Universidade de Relações Internacionais. Isso não existia. Exatamente. Se eu falasse isso antigamente, o cara achava que você queria ir para o Itamaraty. Entendeu?
Então, eu, na minha época, se tivesse, teria sido uma maravilha, mas eu tive que aprender nadando na ressaca. Como eu falei, vai embora para... Eu lembro meu pai, meu filho, pega o avião e se manda. E aí eu ia para a Sibéria, para um monte de lugar inóspito, mas que tinha o comprador. Você estava lá. Eu estava lá, sem técnica, sem nada, na força técnica, e amor. Com técnica, porém sem o que uma universidade pode ajudar na preparação. Mas você tinha uma técnica... Não, aí você tinha o seu back-office, isso, que podia estar formado numa universidade de relações, e não era um contador. Advogado, né? O pessoal de tráfego, como ela falou, de tráfego que a gente chama de logística, antigamente era o departamento de tráfego, né, que era na empresa. Hoje é o departamento de logística. E aí o que acontecia? As pessoas foram formadas, criadas na rua no sentido de que no porta a porta. A Cassex tinha uma guia de exportação antigamente, a Cassex era 50 folhas. Hoje em dia é uma folha no seu terminal de computador. Era tudo feito via Banco do Brasil. Isso. Né? Todos os processos eram via Banco do Brasil. O pessoal aprendeu assim. Hoje já melhorou muito, como ela falou, a profissionalização. Você tem o cara que é formado em logística, o cara conhece a documentação como ninguém, o que ela falou dos não tarifários, que são também os problemas fitossanitários, né? Você vai exportar... Você não tem nenhuma barreira tarifária para importar café no Brasil, mas você tem a barreira... as anuências, né? A não técnica que ela chama. E que aí se torna ideologia. Não vou deixar entrar não, porque vai prejudicar o Zé das Couve de Minas Gerais, não vai prejudicar. Rui e Michele, eu quero falar com quem está assistindo a gente. Você vê que é fundamental você fazer um curso superior, você, um tecnólogo, você se aprimorar nisso daí, nas questões que tangibilizam o comércio exterior. Mas é muito importante você vir para cá para ouvir experiências do Rui. A gente não está aqui contando histórias, a gente está mostrando por que essa turma é tão bem preparada, vive isso, viveu e vive. Então, não se aventura sozinho. Vem para cá, toma um café com o Rui, toma um café com a Michele, porque isso pode comer muito desperdício que você pode ter. Não é não, Michele? Com certeza, dinheiro, né? E dólar, euro. A gente não está falando dinheiro em real. Não leva desaforo, não, né? E a gente não está falando em real, a gente está falando em dinheiro, moeda forte. Outra coisa que ela, como ela disse, da profissionalização. Antigamente, acho que até hoje, dependendo da região que você for, e ela deve viver muito isso, o cara tem medo de exportar. Medo. Não vou exportar de jeito nenhum, porque vão me devolver tudo. Ou não vão me pagar. Ele não entende, ele acha que exportar é coisa de multinacional, de gente que não é tem... para ele. Que não é maravilhoso, ele. Mas não é para mim. O cara não... minha goiabada não vai chegar em Minas, não vai chegar em Paris de jeito nenhum. Chega, e chega bonito. Tem que saber fazer. Botar na mão de profissional. Exato. Você tem que estar aberto a isso. Nós estamos... O Brasil é um país continental. Se você exportar para França, é a mesma coisa do cara sair da carne dele do Rio Grande do Sul e botar lá em Alagoas. Nós estamos agora com uma oportunidade muito interessante, que o Rui falando isso, é importante a gente colocar aqui na mesa. Nós assinamos, através da CRJ e representando o Conselho de Comércio Exterior da Casa, eu assinei um termo de cooperação com o governo da China e com o CEO da feira internacional, que é a CIE. O que é essa feira? Todo mundo que já conhece a China, que teve algum contato com a China, conhece a Canton Fair. A Canton Fair é uma feira de exportação, os chineses exportando, e ela acontece 2 vezes no ano, é a maior feira do mundo. Quem já foi sabe que é um mundo, você tem que ir até com um sapato confortável para conseguir andar. Esses dias meu agente estava lá de bicicleta, eu falei, está inovando. Enfim, então é uma feira gigantesca e que o mundo todo sabe que existe. E tem uma segunda feira na China, que é uma feira tão grande quanto, considerada a segunda, só que essa feira ela foi criada pelo próprio presidente Xi Jinping. Por quê?
Ele pensou assim, olha, os chineses precisam ir para o mundo comprar mercadorias, comprar produtos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma feira aqui e trazer quem quer vender para a gente para dentro de casa. Que até foi muito inteligente. Muito interessante isso. E essa feira é a CIE. Ela acontece em novembro, em Xangai, de 5 a 10 de novembro. E qual é o nosso trabalho hoje, Ricardo? Através desse termo de cooperação, nós estamos visitando muitas empresas, nós já visitamos em torno de 50 empresas, para convidar as empresas a estarem conosco na feira, estar conosco nesse stand, nesse espaço na feira. E a gente tem visto muito isso. O cara quer ir, o cara tem condições de ir, só que ele tem muito medo. E aí entra diversas questões, desde assim, a comunicação correta, que é o que a gente tenta levar, mostrar um comércio exterior para ele da maneira que ele entende, né, e não da maneira que a gente entende, que são termos muito técnicos, são coisas muito difíceis. Essa área é muito complexa, né? Envolve uma série de armadilhas. Então, se você fosse aventurar, enfim, envolve uma série de questões. Eu tenho 1000 histórias. As competências estão aqui dentro, não estão? As competências estão aqui. Então, envolve uma série de questões. E aí, esse ponto que o Rui falou é bem interessante, que eles têm muito medo. Eu falo, pô, mas qual que é o faturamento da tua empresa? Eu estou faturando hoje 20, 30 milhões. Eu falei, você tem capacidade de ir. Só que tem um detalhe, você vai ter que mexer na tua produção, porque sua produção vai dobrar, triplicar a partir do momento que você for. Então, você tem que estar disposto a tomar também essas iniciativas, né? A fazer essa mudança, virar essa chave. Mas é isso, a gente tem encontrado algumas barreiras que já eram previstas nesse sentido, do empresariado brasileiro não estar preparado e ainda não ter essa mente, essa cultura exportadora. A gente tem que estar pronto para crescer, né, Michele? Você sabe que eu vi, o Alquedes mandou uma matéria que saiu no jornal, brasileiros têm baixo desempenho em pensamento criativo no PISA. A gente acaba não arriscando com esses medos todos que nós temos. E eu acho que essa questão do baixo desempenho na criatividade passa pelo comodismo. Não é que não sejamos capazes. Nós somos extremamente criativos. Nós podemos não estarmos na criatividade que a gente precisa ter. A gente pode não estar desenvolvendo essa criatividade. Mas para a gente estar aqui, nós damos nó em pingo de éter. Então, verdade. Tem que quebrar esses medos, dar os braços e, como grupo, nós temos toda a condição de avançar. Nós só avançamos como cluster. É verdade. Você sabe que até um fato importante assim, para citar dentro do que você está falando, que vai muito de encontro com a tua fala, que eu falei que eu participei desse grupo para fazer essa crítica, né, para a gente identificar ali por que o Brasil não avança com todos os programas de exportação, avança muito pouco. Na verdade, avança, mas avança, poderia ir muito mais além, né? E um dos pontos que eu coloquei no meu relatório, que eu identifiquei, olha que coisa, uma coisa básica, que você começa a refletir sobre isso e você fala, gente, é para tudo. Um dos pontos é a comunicação. A comunicação. Muitas vezes, o que você passa, a pessoa recebe, né? A maioria das vezes, de forma errônea. Não recebe da maneira, né? Não recebe o que você quer passar. Né? E isso aí entra uma questão social, uma questão cultural. A sociologia, eu brinco que costuma explicar isso, né? Quando a sociologia não explica, a psicologia explica. Enfim, mas são todos esses fatores que são culturais que a gente tem que lidar e tem que ultrapassar. Então, eu acho que a comunicação, a gente tem uma falha muito grande de comunicação. Michele, muito grande e até o Centro de Negócios chegar aqui com esse podcast é um esforço nosso muito grande. Porque a comunicação, Rui, ela não tem uma relação direta com o que você fala, mas sim do que o outro entende. Exato. Vou contar uma coisa aqui que vocês se o outro não entendeu, ela tá ruim. Não adianta dizer que eu sou o melhor, mais capacitado com doutorado. Então, qual que é o segredo? É você identificar o que o outro vai entender. Então, você tem que falar de maneira que o outro vai entender, não o que você quer falar, e sim o que ele pode entender.
É por aí, Ricardo. E o caminho do comércio exterior é esse. Por isso que muitas empresas não entendem a internacionalização e não querem se adequar, têm esse medo da adequação para o mercado externo, porque ela não entende essa linguagem, ela não entende esses Rui, eu termos. quero ouvir você, mas passa também, Michele, por você querer ser esperto. O brasileiro é esperto, né? Então a gente fala, não, eu vou pagar alguém, eu vou pagar $1.000, eu pego um vou lá para Miami e vou entender. Aí toma na cabeça, volta e fala, não adianta nada disso que vocês falam. Isso, é. Não, o errar no comércio exterior... Ele acha que é a passagem. Aí, E aí volta e fala, Michele, não adianta nada do que você está dizendo, nada do que você disse, Rui, porque não é nada assim, a gente só se ferra. Vai lá o americano... Ele só olha pelo lado dele. O americano olha definitivamente pelo lado dele, assim como nós deveríamos usar como exemplo e olhar pelo nosso lado. Mas você não foi preparado, como você está dizendo, né, Michele? Isso é muito interessante que ela está falando, porque o brasileiro ele vive numa zona de conforto muito grande, né? Porque aqui tem tudo, né? Tem comida, tem em abundância, água, conforto, praia, enfim. É difícil querer tirar ele da caixinha e pensar, porra, como é que deve ser em outro país, como é que a gente vai se comunicar e tudo mais. Então não é fácil para o brasileiro ir para fora, conquistar um mercado, porque, primeiro, o Brasil por si só não está inserido, como eu disse, na geopolítica. Então ele tem que criar mesmo, ele tem que criar a comunicação dele, e ele tem que estar aberto a um negócio que é muito difícil para um europeu, por exemplo, de um país do primeiro mundo, que é aceitar a cultura adversa, aceitar a outra cultura. Quando eu comecei a fazer relações internacionais com o Vietnã, a primeira vez que eu fui ao Vietnã, eu recebi um livrinho, né, How to Do Business in Vietnam. Aliás, eu comprei esse livro numa livraria em Londres, que era um guia para os americanos irem visitar o Vietnã. E tinha um capítulo que era o capítulo do sorriso. Ou seja, o Vietnã... Cultura. Cultura, comunicação. O vietnamita, ele chora rindo. Né? Ele fica alegre sorrindo. Tá? Ele está sempre rindo. E aquilo, para um cidadão europeu, para uma pessoa de maior gabarito, vamos colocar assim, é ironia. O cara está sendo irônico comigo, como é que é isso e tal. E ali eles ensinam, olha, não fique afrontado com o sorriso ou menosprezado com o sorriso. Ele é parte da cultura vietnamita. Então, se o cara não está aberto para isso, para mudar a comunicação dele também, ele se adaptar, né, ele ter uma resiliência maior para conseguir colocar o produto dele, e aí o brasileiro, eu acho que esse estudo que saiu no jornal se refere muito a quem está aqui, mas quem está trabalhando com comércio exterior é extremamente criativo, porque se não for, não consegue vender um produto brasileiro. Não estou, obviamente, falando aqui dos commodities. Eu estou falando do cara ir lá e vender esse copo aqui. O produto acabado. Né? Então, para um país desenvolvido. Então, se eu te dar aqui um outro exemplo. Quando eu abri a Câmara de Comércio Brasil-Vietnã, a balança comercial era de $200 milhões. Hoje são de $4 bilhões, 2 bi para cada país. A nossa pauta exportadora para lá, 80% é agronegócio. De lá para cá, 80% é manufaturado. Desde o telefone celular ao tênis Reebok, Nike. Isso é segredo para alguém? Incrível. Eu importava um produto do Vietnã, na verdade era qualidade, né, a certificação europeia, da Holanda. Ele vinha com todos os selos da Holanda, mas a fabricação era Vietnã, que era um chantilly. E aí, quando eu falava, meu chantilly é importado do Vietnã, todo mundo, Vietnã? Mas era incrível. O escritório da fábrica era um prédio gigantesco, todo espelhado, era produto muito com grande. Boa qualidade. Não, excelente qualidade, com todos os selos europeus, internacionais. Inclusive tinha halal, né? A gente tinha o selo para os países do Oriente Médio.
Então, nós somos extremamente criativos. O comércio exterior brasileiro, perante o mundo, ele é pequeno. Mas não é pequeno por causa dos nossos traders, dos nossos exportadores. Ele é pequeno porque ele não está na geopolítica mundial. Ele não faz parte disso. Rui, você sabe, tem uma tese, o professor Roque defende essa tese, né, na questão da geopolítica, dizendo dos países tropicais, do desenvolvimento não acelerado dos países tropicais, pelo que você está dizendo. Você quer manga, tem manga, você quer maçã, tem maçã, você tem uma jaca se você está com fome e o seu problema está resolvido. É lógico que tem tantos outros problemas, mas essa facilidade de você chegar no mar e pescar e voltar com seu alimento para casa é completamente diferente de se era nos Estados Unidos. O cara vai pescar o quê? No gelo? Ele vai ter que quebrar primeiro o gelo. Não saírem eles não comem. Eles não comem. Então, mas eu concordo com você. Na empresa mesmo a gente vê a criatividade surpreende a gente que está acostumado com a criatividade. O colaborador volta, seja no nível que for da organização, dizendo, olha, deu problema, eu não estava com a ferramenta XYZ, não tinha onde comprar, quer dizer, ele já avaliou, e voltou, olha, eu dei um jeito dessa forma. Espera aí, me explica aqui qual é esse jeito que você deu, que às vezes assusta, né? Como é que foi? Assim, assim. Cara, eu nunca tinha pensado nessa forma, tá perfeito. Ah, mas eu posso voltar lá amanhã para corrigir o quê? Tá perfeito. Ainda mostra, né, a facilidade do que você estava dizendo, das tecnologias, comunicação. Hoje com a inteligência olha, artificial, tá aqui, né? ó. Também. Aí você olha e fala, eu não preciso ir lá, tá perfeito, tá resolvido. Anota aí que é mais uma forma de se resolver esse tipo de problema e vai para o guia da empresa. Então, eu acho, até fiz uma conversa com a Beatriz. Temos talentos. Temos talentos. Né? Fiz uma conversa com a Beatriz para a gente conversar sobre essa questão aqui, que eu acho que precisa ser discutida. Eu não me acomodo com a gente lá embaixo nesse nível de... Eu acho que vai precisar chegar nas instituições de ensino e dar uma injeção, porque toda a concepção, o canto do pássaro, já está na mente dele registrada enquanto ele está no ninho. O nosso canto está aqui, a nossa criatividade está aqui. Aproveitando o que você está falando, aqui no Rio, a gente tem estado muito próximo do IBMEC. Inclusive, o coordenador do curso de Relações Internacionais, professor Niemeyer, está com a gente no conselho. E ele é fantástico. Ele é fantástico. Não, aliás, todos lá são fantásticos. Sim. Era isso que eu ia dizer. É uma instituição no Rio de Janeiro que realmente é diferenciada. Teve também com a gente aqui na Associação Comercial para a gente tentar uma parceria até para contribuir, né, com a associação com a questão de análise de mercado, estatísticas. O reitor, que é o professor Samuel, também uma figura fantástica. Ele estava agora recentemente, acho que na Sorbonne, fazendo um trabalho bacana lá. Então, assim, existem instituições que, inclusive, estimulam isso, né? E o IBMEC, hoje eu tenho um estagiário que é estudante do IBMEC, que é também o nosso conselheiro júnior, que é o Gabriel. Gabriel é sensacional, o Gabriel Caetano, tem um CR super alto, mas não é só isso, é um rapaz extremamente interessado, porque o que eu vejo é vou entrar um pouco nessa questão, assim, muito talento desperdiçado. Então, assim, falta a questão, o item interesse. O cara é muito bom, mas ele tem interesse? Porque não adianta ele ser muito bom e guardar aquilo lá em casa, né? Michele, o país também tem que criar o interesse. Exato. Qual é o estímulo que nós temos que impor ali, que colocar? Isso. E aí, eu te dou aqui um exemplo fantástico, que é do açaí. Nós fomos uma das primeiras indústrias no Brasil a fabricar o açaí solúvel, né? Sem queimar os seus principais nutrientes. E aí estudei sobre isso, fui para o Pará, tive com o professor Hervé da Universidade Federal do Pará, ele aprovou meu produto, levei para os Estados Unidos. Aí quando eu entrei nos Estados Unidos com açaí solúvel, eu fui ver o tamanho desse mercado, é gigantesco. Tá? O açaí brasileiro vai para lá em polpa congelada e que foi
não foram os brasileiros que levaram isso. Isso foi levado por 2 surfistas californianos que, passando férias aqui no Rio, começaram a comer no Polissucos do Leblon açaí, ficaram loucos com o negócio e levaram para a Califórnia e para a Flórida. Hoje você vai nesses 2 estados americanos, no Whole Food, na rede de supermercado. E a energia que dá o açaí? Não, e lá não é, mas nos Estados Unidos ele não é consumido como ele é consumido aqui, não. Ele é consumido em suco, ele é consumido em cápsula de remédio, como nutriente. Ou seja, nós somos o dono do produto e não sabemos nem vender. Rui, nós tivemos aqui... Desculpa, Ricardo. Cheguei a fazer a exportação do açaí, costa leste, costa oeste, origem Vila do Conde, e os números eram incríveis, assim. 100 containers de açaí a gente fazia para distribuir nos supermercados. Então, Michele, isso 2005, e uma 2006. logística caríssima, né? E uma logística caríssima. Na verdade, container refrigerado, que é o container reefer. Então, o pessoal da Índia teve aqui, o Paulo, presidente da Câmara Brasil-Índia, né? Indo-brasileira, e ele falou, eu preciso levar açaí para a Índia. E aí a gente até brincou, se você tem açaí, vem conversar com a gente, porque tem um espaço na Índia. O espaço não é só na Índia, mas a Índia é a nova China, né? Olha o tamanho, a população. Eles já se destacam em vários segmentos. A indústria farmacêutica, a energia, telecom, só que TI, espacial, tecnologia espacial. Eles se destacam numa questão mais importante ainda, na educação empresarial. Na educação. Hoje, os 10 maiores CEOs do mundo são indianos. Sim. E não moram na Índia. Ô Rui, você Eles sabe também, que a gente conversou aqui com 2 candidatos ao Flamengo, à eleição no Clube de Regatas do Flamengo, e estava falando de usar inteligência artificial, toda essa questão do Brian Nett, para entender como que os atletas podem se desenvolver melhor. E um indiano, amigo meu, um engenheiro indiano, um gênio, participou do projeto do sistema de ar-condicionado do Concorde. E aí ele falou, Ricardo, você tem que conversar, porque a gente pode simular condições, fazendo uma relação ali com a Índia e com a capacidade deles, nós podemos simular condições atmosféricas similares à do Peru, similares às condições atmosféricas de alguns países diferentes do nosso, para quando o atleta for jogar, estar preparado. Como assim? A questão da altitude, né? A questão da pressão, da velocidade, se tem vento, se não tem vento, você consegue fazer isso. Olha onde nós poderíamos estar se houvesse incentivo, e eu já vou puxar um gancho, Michele. Como é que fica uma startup? Eu estou agora com um processo de monitoramento, com uma startup que esteve aqui conosco, conversando, que venceu o desafio Core do Centro de Operações do Rio, e eles falaram assim, olha, a gente tem que pagar todos os impostos, toda a dificuldade para trazer o produto importado, para nós montarmos a prova de conceito. A prova de conceito, para ver se aquilo funciona. Como é que fica? Como é que você vê a questão? Quais são as 3 dicas para uma startup que quer importar para montar a prova de conceito? A questão é que a legislação não prevê isso, né? Importação é importação. A gente brinca sobre importação de amostras. Acontece muito, às vezes a empresa quer participar de uma feira de petróleo e gás, enfim, e precisa importar algum equipamento, e às vezes esse equipamento vai ficar. Porque existe uma importação temporária, né? Só para o evento, mas não é esse caso. A importação de equipamento que de repente vai ficar, enfim, eles vão continuar trabalhando com ele na empresa. Então a gente brinca, eu falo, no Brasil existe a amostra que não é amostra, ou seja, você recolhe tudo, né? Você entra ali na legislação padrão, né? Na legislação que todos os empresários passam ali, todos os empresários precisam cumprir e principalmente pagar os tributos, né? Você deu um recado para quem quer investir, quem quer trabalhar fora do país. Eu acho que agora você tem que dar um recado para o legislador. Tem que olhar, se nós queremos, né, Rui? Incentivar, né? O desenvolvimento a tecnologia. do país.
incentiva a tecnologia. Você precisa criar algo. Mas vão ter desvios. Amigo, desvios são desvios. Eu quero ver qual é a empresa que se estabelece e que não imagina que vai haver falta de pagamento de um cliente que você acreditava que teria pago. E, de repente, você tem 5 milhões de dívida de um cliente que quebrou. Você fala, mas, nossa, as análises foram todas feitas, como é que o cara quebrou? E não vai te pagar 5 milhões. Como é que você sobrevive? São desvios. Todo cliente deveria pagar pelo produto que é entregue. A própria Receita Federal, ela burocratizou por muito tempo o comércio exterior por conta disso, por segurança. Ela falava, se eu deixar isso, aberto... essa segurança nos deixou na posição que estamos. Exatamente. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre o que é seguro, o que diminui a fraude e o que também não cria burocracias. E agora não, o comércio exterior pós-pandemia houve uma desburocratização muito grande. O próprio sistema Siscomex, né, está sendo desativado, entrou o portal, os processos mudaram, agora nós temos a do INPE, temos a DUE de exportação, então são processos mais práticos, mais simplificados. Sim, mas durante muitos anos a Receita não falava com os órgãos anuentes. A gente tinha que fazer uma liberação de mercadoria no órgão anuente, vou dar um exemplo, uma Anvisa, e depois na Receita não existia... Né, o SERPRO, que faz toda essa junção de informações, que é a base, né, do comércio exterior, das informações. Então, ele não fazia essa ligação. A gente tinha que ir no órgão, tinha que ir em outro órgão e por aí por diante. Hoje não. Hoje você coloca tudo nesse sistema e o próprio sistema distribui as informações. Então, é uma coisa muito mais inteligente. Né? Uma coisa, não sei se eu vou aqui mudar um pouco do assunto, mas que me preocupa muito é a exportação de serviço. Por exemplo, um chinês consegue montar uma máquina no Brasil sem precisar importar a máquina. Ele só traz ele faz um PDF, o lado onde se ele instalar aqui uma impressora 3D aqui no Brasil, ele de Pequim, ele começa a exportar produto fabricando aqui. E não há menor controle sobre isso. Ô Rui, você quer ver... E o inverso não ocorre. O inverso não ocorre. Não há incentivo para isso. Então isso é uma outra coisa também que o Brasil precisa estar muito atento, a questões das pessoas usando a tecnologia tirarem empregos nossos, produzirem os produtos aqui e sem a gente saber a origem, sem a gente saber como é que aquilo foi feito, só porque ele foi apenas fabricado aqui. Ô Rui, você está falando uma coisa extremamente interessante, então quem está assistindo a gente, vale a pena, novamente eu vou recomendar que venha conversar aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro, no Centro de Negócios da Associação. Posso fazer um convite? Pode, por favor. Eu queria convidar todos os estudantes e quem é da área também de comércio exterior a estar conosco no nosso Conselho Empresarial de Comércio Exterior e Relações Internacionais, debatendo, discutindo todos esses temas, né, que nós estamos falando aqui, entre outros, e está aqui na associação participando. Né? A associação, só para falar um pouquinho, né, sobre o papel da associação, ela funciona fomentando, né, todas essas áreas, todos esses conselhos. Nós temos aí mais de 25 conselhos e, além do fomento, nós somos também um órgão consultivo, né, do governo federal, estadual, municipal. Então é isso, nosso trabalho, cada dia que passa, cresce mais e a gente conta aí com unir forças, né, exato, Michele? Novos profissionais, estudantes também que queiram estar conosco. Exatamente. E você falou uma coisa muito interessante da questão do comércio de serviço, exportação de serviço. Os negócios que eu tenho são serviço. É empresa de ar-condicionado central, é empresa de energia. Então, o que a gente vende, no final das contas, é serviço. Estamos modelando um negócio para fora do Brasil, onde eu posso usar a engenharia do Brasil adaptada às necessidades de um determinado país. Então, eu tenho lá a filial, que o nome não é bem filial, mas é uma operação independente na América, e a minha engenharia aqui desenvolve parte do trabalho que vai ser levado para fora. Como é que isso é interpretado? É muito difícil. Como é que é interpretado pelo próprio governo brasileiro? Como é que é incentivado se eu montar uma outra equipe de engenharia dentro da própria empresa para exportar?
O mercado, só para vocês terem uma noção, o mercado de ar-condicionado central da Flórida é o dobro do tamanho do mercado do Brasil. O mercado da Flórida, um estado, é o dobro do tamanho do mercado do Brasil. Que loucura. Por que a gente não está exportando serviço? Sistema de ar-condicionado, nós temos aqui todas as condições, a melhor engenharia do mundo, nós temos, não que sejamos a melhor, mas nós temos a melhor engenharia do mundo. Por que que não há incentivo? E essa discussão, Michele e Rui, eu não faço sozinho, eu fui presidente do Conselho Nacional, a maior entidade do segmento. Mas eu não discuto sozinho. Eu preciso desse ambiente aqui para discutir e, de repente, olhar e falar assim, poxa, Ricardo, você já pensou nisso? Nunca imaginei, Michele. Caramba, talvez seja uma conversa que nós tenhamos que ter com os órgãos. Precisamos incentivar, porque criativos nós somos, né? Precisa ter política, né? Política de Estado para isso. Não é querer que o cara esteja só a vontade de fazer, porque coragem todo mundo tem. Agora, coragem para quê? Né? Então você tem que até incentivar a pessoa a ter coragem, mas desde que ela possa crescer com aquilo. Então, por exemplo... Acabativa, né, Rui? Isso, não precisa só a iniciativa. Não, você pode ir lá fora montar a fábrica de ar-condicionado, você pode vender um serviço de tecnologia, você pode vender logística, pode vender um monte de coisa. Só que a própria academia brasileira, né, as universidades, também tem que criar isso. Você quer ver um exemplo interessante? Eu fiz agora, recentemente, uma nota de débito de serviço logístico. E aí eu tive um retorno da corretora, falou, por que esse serviço é tão alto? Por que essa nota de débito de serviço é tão alta? Um serviço de logística, de consultoria. Eu falei, você trabalha com logística? Não, eu comecei a conversar com o profissional, porque ele é um operador de câmbio, né? Não, porque ele queria precificar o nosso trabalho. Por quê? Porque eles não estão acostumados com isso. O que é muito comum de acontecer nos Estados Unidos. Quantas vezes eu paguei nota de serviço logístico nos Estados Unidos, mas não é assim. Serviço logístico de inteligência. Não é o serviço logístico do cara pegar a mercadoria, botar em cima do caminhão. Eles acham que logística é somente isso, né? Logística não é transporte. Transporte é uma das etapas do serviço logístico, uma das etapas do serviço logístico, né? Mas não é transporte. Então eles acham, mas você levou a carga para onde? Não, levamos para lugar nenhum. A gente montou a operação. Então, assim, é o cérebro, né? Exatamente, é o como fazer. Então, esse é o trabalho. E aí o cara, operador de mesa de câmbio, ele ficou assim, existe isso? Eu falei, claro que existe isso. E a gente está exportando isso. Então, é muito curioso. É o que eu falo, o Brasil ainda está engatinhando, né? Eu, numa visita que eu fiz ao governo da Flórida, pela Associação Comercial, nós fomos visitar o porto de Miami, o novo porto que recebe os navios Panamex. E o diretor do porto nos recebeu, e construído pelo Odebrecht, o porto. Falou com a gente na cara de pau. Aqui é o maior porto da América do Sul. Ponto. Eu na Flórida. O cara falou, isso aqui é o maior porto da América do Sul. Dizem que Miami é a cidade brasileira mais distante do Rio de Janeiro, né? Eu falei, como assim o maior porto da América do Sul? Não, vocês não têm condições de receber os Panamex? Vocês vão receber... A gente não quer ter condição. Nós temos o porto de Itaguaí e estamos desperdiçando há anos. Mas nós recebemos. E Miami é um porto de carga geral, não é? Só para quem está nos assistindo entender, até estudantes, que eu fiz alguns convites para os estudantes nos ouvirem, Panamex são os navios que passam no canal de Panamá, que tem dimensões para passar no canal do Panamá, são conhecidos como Panamex. São aqueles grandões. Os que têm condições de passar dentro das dimensões, né, do canal. E agora em 2016, salvo engano. Então, em 2016 eu estive lá para a inauguração do segundo canal. Eu estive na inauguração do segundo canal, onde são os super navios, né? Passam, Panamax. Né? São gigantes. 360 metros. São gigantes os navios. Aí eu estive lá na inauguração, porque na verdade eles fizeram 2 anos pós
o aniversário do Canal do Panamá, que foi 100 anos, né? Saiu do domínio dos Estados Unidos, voltou para os panamenhos, eles estavam em comemoração ainda, e em 2016 eles fizeram o lançamento do segundo canal. Então aqui não tem calado, o navio desse não baixa, não sei, a Michele pode falar melhor do que eu. Não, hoje o Itaguaí porto tem do Rio de Janeiro, metros. é isso que eu ia falar, hoje o porto do Rio de Janeiro, participei também da inauguração. Mas não tem carga. Onde fica a Michele? A Michele está só nas inaugurações dos calados. Mas eu acho que você vai muito, Michele, e essa é a nossa missão, para entender, conhecer. Exato, para conhecer de perto. Eu participei, foi até a Dilma, esteve aqui inaugurando um braço aqui do Porto do Rio de Janeiro para receber esses supernavios. Então, participei. Inclusive, eu subi até naquele guindaste gigante, que é chamado Portainer. Eu subi nesse guindaste 85 metros. E corajosa, fui convidada pela Celina, né? Na época era concessão da Libra Terminais, fui convidada pela Celina e nós fomos com o maior prazer na inauguração conhecer essa parte do porto para receber os supernavios. Ou seja, a gente tem condições de receber Itaguaí, idem. Né? Até o porto de Angra hoje já está pensando, né, em melhorar o calado para receber. Eu acho que a gente tem que... Tem um bom trabalho aí pela frente, tem um bom trabalho. Agora a gente precisa de você, porque é assim, nós temos um time muito bem preparado e muito competente. Somos poucos, mas nós temos. Para a gente fazer esse processo de transformação, a gente precisa de mais braços. Então vem para esse time, porque é assim que nós vamos transformar a sua realidade. A sua realidade só é transformada se a do conjunto for transformada. Não somos isolados no mundo, no Brasil e nem no Rio de Janeiro. Nós somos um grupo e assim temos que andar, não é não? Exato. Mineiro fazendo convite, fala assim, vem tomar um cafezinho. E Dot Coffee, tá? Vou fazer a propaganda aqui, que a gente tem um café também, a gente tem uma marca de café. E que, por sinal, é extraordinário. Eu também. Muito obrigada. E aí é isso, vem tomar um cafezinho com a gente, vamos falar de negócios, fazer negócios, debater. É importante que as ideias, né, se confrontem. Verdade, verdade. Bom, tá excelente, mas eu acho que a gente tem que ir para as considerações finais. Rui, considerações finais, que eu comecei com chave de ouro com a Michele e vou terminar com chave de ouro com a Michele. Não, eu sou um otimista com relação ao comércio exterior, um otimista com relação à internacionalização das empresas. E eu acho que o empresariado está melhorando, está buscando novos caminhos, o próprio governo está deixando de tarifar certas coisas, porque um dos problemas que existia, por que eu vou tirar sua tarifa para exportação e eu não vou tirar do mercado interno? A pessoa não entende que nós não podemos ser exportador de imposto. Nós precisamos ser exportador de mercadoria. Exportar imposto para quê? Né? Isso só tira a competitividade. Então, estamos melhorando, como a Michele falou, estamos nos profissionalizando. A academia hoje em dia faz parte da exportação, coisa que eu não fazia. Então, eu só posso ser otimista e parabenizar aqui o programa, muito bacana, muito bem feito. A Michele nos representa muito bem no Conselho de Comércio Exterior da Associação. A casa está aberta. Eu, como presidente do Conselho Superior, tenho tentado fazer com que a casa se internacionalize também, trazendo para cá os cônsules, as empresas, fazendo com que a associação comercial possa voltar. Eu sei que ela não vai ter mais a Federação das Câmaras, que ela perdeu injustamente, mas ela ainda é a joia da coroa de todo o mercado do Estado do Rio, independente se ele é de comércio exterior, doméstico, ou seja lá o que for. E você que está assistindo a gente, não tem ninguém deitado em berço esplêndido, não. Nós trabalhamos muito e tem gente muito competente nesse time. Não é isso não, Rui? Totalmente. O Rui é a joia da coroa de Dom João VI. Dom João VI participou aqui da fundação da casa, é importante falar, nosso patrono também, Visconde de Mauá. Junte-se a nós. Né? Que foi um grande exportador, né?
O pai do comércio, né? Todo mundo precisa estudar o pai da internacionalização do Brasil, é ele. Você sabe que quando eu vim para cá, quando eu digo vim para cá, vim, né, fisicamente e participando também. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi comprar os livros de Mauá. Eu falei, vou aprender mais da vida de Mauá. E é incrível, ele discutia a alíquota de imposto de importação. Veja bem, ele já discutia a alíquota de imposto de importação, ou seja, uma discussão que a gente, né, atual, super contemporânea. O quinto da coroa já atrapalhava, né? Exato. Ele discutia logística. Você sabe que eu tenho um livro de logística que está Churchill e cita Mauá no livro de logística. É incrível, incrível. Incrível, porque ele toda a história de logística do Brasil. Ô, Michele, você sabe uma coisa muito interessante que você está dizendo, viu que eu falei que ia fechar com chave de ouro, Rui? Não tirando o seu mérito, presidente do Conselho Superior. O Rui é meu parceiro, o Rui está sempre com a gente lá nos auxiliando. Eu só depois queria dar uma para os alunos. Sim, sim. Né? O pessoal no Brasil tem mania de falar balança superavitada. Estamos com balança comercial super. Isso não quer dizer nenhuma maravilha. Isso talvez seja um problema. Por que você está com a sua balança superavitada? A tua exportação está ruim? A importação está muito baixa? Por quê? O Brasil tem algum problema. Se elas fossem iguais... sempre tem que buscar o equilíbrio. Né? Se elas estivessem próximas, importação e exportação, ótimo. O país está andando, está rico, está importando e está exportando. Então, apenas dar essa dica para os alunos, o Brasil tem que ter balança superavitada. Tem. Mas ele tem que ter muita importação, porque a importação quer dizer que o país está internacionalizado, está ativo. Ele está ativo. Eu falei, a gente estava tendo um bate-papo em off aqui, e a gente estava conversando, aí o Ricardo falou, a gente tem que exportar o que a gente tem de melhor. Aí eu brinquei e falei assim, importar também, a gente tem que importar o que a gente não tem competitividade. Exato. Você sabe por que surgiu a importação e a exportação? Exatamente por esse motivo. Por que né, a gente tem essas demandas? Justamente porque é a teoria de David e Ricardo, da macroeconomia, que você precisa ser competitivo no que você tem competitividade. Você tem que vender o que você tem. Não é protecionismo tosco. Não, é o que você tem competitividade. Ou seja, se o Brasil não tem capacidade de fabricar calçado, se a China tem maior competitividade, a gente importa esse calçado da China e a gente exporta para eles o manufaturado, o alimento. A gente não precisa fazer chip você não de 14ª, 15ª, exatamente. 16ª você geração. Não tem que ser bom em tudo. Você tem que vender o que você tem competitividade. Essa é a primeira lição da macroeconomia. Então, assim, estudar mercados, estudar comércio exterior, relações internacionais, macroeconomia. Qual a primeira lição? Por isso que existe a importação e a exportação. Senão, nenhum país comprava nada de outro país. Ele fabricava tudo. Não, mas justamente por ter essas lacunas, ter esse custo de produção, ter esse custo de produção elevado, então isso surge oportunidade para outros países, para você negociar com outros países. Até para poder ser mais competitivo naquilo que você tem competência. Exatamente. E sabe uma das coisas, Michele, você está falando, lembrou muito bem Mauá, que é um exemplo, Visconde de Mauá foi um exemplo extraordinário de competência e de inteligência e de ação. Porque quando ele identificou o tamanho do país para o negócio que ele tinha, ele falou, tem uma lacuna aqui. Eu vou montar ferrovia. E nós tivemos a maior rede ferroviária, a maior extensão de ferrovias do mundo na época de Mauá, construída por ele. Ele foi para a ação. E não seria ele o único beneficiário dessa estrutura. O país todo aproveitou muito um momento extremamente importante do país. E hoje o nosso principal gargalo dentro da área logística, né, é esse. É a gente não ter a ferrovia. E tratar bem do nosso país, do nosso mercado, é uma forma de comércio exterior. Você vender bem a sua imagem. Se estruturar. Você estruturar aqui para você trazer os investimentos e esses investimentos poderem se retornar, talvez, em exportação de produto manufaturado. Desenvolvimento para o país. Claro, com certeza. Olha, a gente não para de falar, viu? A gente não para de falar, mas o cafezinho tá bom. Tá bom. Tá bom demais. Vamos ao café. Vamos embora. Pessoal, fica com a gente e acompanha
os outros podcasts que nós temos feito, mas não só acompanhe, vem para cá fazer parte do lado de cá, assim como o Mauá fez no momento e assumiu a presidência dessa casa da Associação Comercial do Rio de Janeiro, porque entendeu que ali ele tinha uma voz maior, representando todo o Rio de Janeiro e o país. É isso.